Olá, meus amados, estamos aqui novamente para falar sobre um assunto interessante, sobre a igreja, usando o livro A Essência do Catolicismo de Karl Adam. Eu sou Altair, publicitário, estudante de filosofia, marido, pai católico. Será que fora da igreja há salvação? Nós vamos nos aprofundar nisso nos próximos vídeos. Inicialmente, o Karl Adam está falando aqui sobre a igreja católica ser a igreja de Cristo, a única fundada por Cristo. Nós precisamos partir desse princípio, porque todos aqueles que se salvam, inclusive fora da estrutura visível da Igreja Católica, têm alguma ligação com uma semente plantada pela Igreja. Sim. E de alguma forma estariam, de maneira invisível, espiritual, ligados à Igreja. Neste sentido, fora da igreja não há salvação. Mas isso foi sendo muito lapidado, isso foi sendo amadurecido ao longo de concílios. Né? Temos agora no Catecismo Amarelinho da Igreja Católica, né? E esse padre fala muito bem. Então você entende? Fora da igreja não há salvação, no sentido de que sem essa ligação espiritual com a igreja, mesmo sem saber, a pessoa não consegue se salvar. Por quê? O Cristo instituiu uma igreja. E por que ele instituiu uma igreja? Porque ele quis. Nós vamos ler isso aqui hoje. Né? Essa é a igreja de Cristo. Aqui está a essência daquilo que Cristo quis. Fora dessa essência, as pessoas não se salvam. Mas muita gente, com a consciência limpa, querendo fazer o bem, acabam conhecendo o Cristo ou cumprindo os seus mandamentos, mesmo sem conhecê-lo, mas conduzidos por ele, mesmo sem entender completamente, né? Aí por uma ignorância não culpável, essas pessoas podem se salvar, estando visivelmente em outras seitas. Né? Você entende isso? Deus, ele falou com os pagãos, chamou muitos pagãos à salvação, usando ali de São Paulo, usando ali de vários profetas. Até hoje isso acontece, mas se a gente for muito excessivamente com uma visão fechada, a gente coloca todo mundo no inferno. Né? Não é essa a ideia do Cristo. Né? Mas o que eu estou falando em primeiro lugar aqui, é por isso que eu estou falando, eu fiz esse parênteses antes, né, de falar o que eu vou falar, porque o que eu vou falar é bem conservador, né, é bem uma pedra firme e forte de argumentação falando sobre a Igreja Católica ser a Igreja do Cristo e fora dela, nesse sentido, não há salvação. Vamos lá. Karl Adam diz assim: a Igreja Católica será a Igreja, o corpo do Cristo, o reino de Deus, ou não será mais nada. Tal caráter exclusivo da Igreja se funda sobre o caráter exclusivo do próprio Cristo, sobre a pretensão de ser aquele que é o único que dá a vida nova, de ser a via com letra maiúscula, né? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. É no Cristo que a plenitude da divindade se manifesta. Em sua pessoa divina humana reside a última e mais completa união de Deus com a humanidade. Olha só, e esse vínculo, né, do Cristo com a Igreja une as pessoas a Deus. Né? Deus instituiu este elo que é a Igreja entre a terra e o céu. Que coisa maravilhosa. Né? Nele encarnaram-se a sabedoria, a bondade, a misericórdia de Deus. De sua plenitude recebemos todas as graças. Por isso, não há outra via senão o Cristo para se ir a Deus. Não há sob o céu outro nome que tenha sido dado aos homens para a sua salvação. Atos 4:12. Ora, o Cristo não o podemos apreender senão por meio de sua igreja. Sem dúvida, ele teria podido comunicar-se com a sua graça de salvação sem nenhum intermediário, a todos os homens, numa experiência puramente pessoal. Basta eu chegar aqui, ajoelhar e falar, eu aceito Jesus.
né? É uma experiência pessoal, eu não preciso de ninguém falando nada comigo, eu não preciso da imposição das mãos, eu não preciso dos sacramentos para falar com Deus, né? Se Deus quisesse assim, ele teria dito, né? É claro que a oração no seu quarto, a oração fora do ambiente físico da igreja é válida, mas o Cristo instituiu uma igreja, uma comunidade, né, onde os cristãos devem se reunir em nome dele, fazendo aquilo que ele pediu. Fazer isto em memória de mim. Até hoje, a Igreja Católica faz. Será que outras denominações fazem aquilo que Cristo pediu? Do jeito que ele pediu? É preciso refletir sobre isso, né? A fé, ela é uma experiência em algum nível pessoal? Sim, mas não existe fé sem o nível da comunidade. Essa fé separada, esses desigrejados, isso não. Né? A questão, o autor vai falar aqui de maneira maravilhosa para arrematar. A questão não é saber se o que é possível, porém, o fato daquilo que Deus quis. Não é o que é possível. Deus poderia ter feito de vários jeitos, mas eu quero saber o que ele fez e por que ele fez, né? É porque ele quis. Na verdade, quis dar-se aos homens por intermédio dos homens, e assim por meio da comunidade, e não pela da vida separada, isolada. Cristo quis que todos reunissem em nome dele, numa comunidade, numa eclésia, numa igreja. Né? Então, é isso que nós fazemos até hoje, em memória dele, na Igreja Católica. Se esse conteúdo te esclareceu um pouco, clica no curtir, inscreva-se no canal, curta a página, deixe seu comentário. Se você discorda, tudo bem. Até porque esse vídeo não vai exaurir o assunto, porque tem muito mais no livro aqui que eu estou fazendo de maneira, né, em pílulas, né, para ir um pouco mais palatável para vocês. Eu estou tentando dizer em uma linguagem acessível, certo? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.